Tradução, aula da manhã, 9 de junho de 2025. Perguntas e respostas. Alandra, Lisboa, Portugal. Você tem 25 minutos para fazer pergunta. E aí tem café da manhã e depois tem mais Harikata. Mahaprashada, Harikata, Mahaprashada. Quem tem alguma pergunta? Na Itália a gente vê uma deidade de Mahaprabhu com a mão para baixo, as duas mãos para frente. Qual o significado de Mahaprabhu? Com as mãos para frente. É uma deidade de Mahaprabhu que está dando assim também. O Gurudeva disse o mesmo significado, tudo bem. Um com a mão para cima, outro com a mão para baixo. Significa... Então, o Mahaprabhu com uma mão para cima, outra para baixo, é que ele está provando e dando. Mahaprabhu com as duas mãos para frente, ele está dando assim, toma também. E Mahaprabhu com as duas mãos para cima, é que ele está dando bênçãos. Rendição e bênçãos. A deidade de Mahaprabhu com as duas mãos para cima. Outra pergunta? Ashram. Ashram, né? Ashram. Ashram. Ashram, né? Ashram. Pulou a pergunta da devota para no sinal. O Gurudeva fala ashram. Então, às vezes você acha que o ashram de Grihastha é bom. Às vezes você acha que é o de Brahmachari que é bom. Então você não consegue se decidir. Você não consegue se firmar em um só. Tipo, um voto. Não, tem que fazer isso. Quando o seu sukrita amadurecer, como lá, você vai automaticamente abandonar. Tudo depende do seu sukrita. O principal em Bhakti é o sukrita mesmo. Quando o seu sukrita amadurecer, você vai ter o convívio com o devoto puro. Com esse convívio com o devoto puro, o Bhakti Devi vai se manifestar no seu coração. Quando ela se manifestar, você vai alcançar o Senhor. Quando o Bhakti se manifestar, esse é o processo. Gaura Premananda. Outro ponto. Muitas coisas. A gente está nesse mundo material, tem influência demais dos modos da natureza. Satorada também te perturbam. Você quer, às vezes vem e te perturbam a sua mente. É natureza, né? Os 3 modos da natureza de Maya fazem isso. Por isso que a gente tem que o mais rápido possível ir para Goloka Vrindavana. Porque se a gente ficar nesse mundo material, Maya Devi vai sempre querer perturbar a gente, incomodar a gente. Você quer coisas boas, mas Maya não deixa. A Arjuna perguntou para Krishna: quem que me força, me força a fazer essas coisas ruins? Krishna disse: Kamesha Krodesha. São os gunas de Maya. Sim, o que fazer? Faça bhajana sadhana, cante os santos nomes. Com firmeza, ore a Guru Krishna. Não é possível você ganhar de Maya. Você precisa orar para Guru Krishna. Gopinata, Mama Nivedana Shono. Esse é o processo. Você orar. Pratana.
Isso é muito importante. Daina Boda Atmika Kirtan. O Kirtan com muita humildade. Assim tem que fazer Kirtan sempre com muita humildade. Alguns são uma oração assim prática, outros Daina com humildade. Um artigo que diz que a gente tem que identificar corretamente quem é Vaishnava. No fim, ele disse que o relacionamento com o Vaishnava, que o Vaishnava é o seu melhor amigo. Porque no começo, o Vaishnava, para nossa frente, é muito elevado e a gente é muito baixo. Como que a gente pode ter isso, desenvolver essa amizade com o Vaishnava? De ver que o Vaishnava é seu melhor amigo. Gurudeva diz, primeiro vem a Shvarabhava, é o sentimento de opulência mesmo, e depois, pouco a pouco, naturalmente, vai vir o Madhurya, um monte de doçura. Primeiro vai de Bhakti, e depois vem Raganuga Bhakti. Naturalmente. Vishwanath Chakravarti ele dá um exemplo. Como as folhas, quando as folhas vão nascendo numa planta, quando ela brota, né, a folha nova, né? Ela é bem áspera, assim. E aí, quando ela vai se abrindo, a parte macia da folha, ela vai se desdobrando, vai desabrochando. Esse lado áspero, ele vai indo para baixo, quando uma florzinha, né, uma folhinha, né, vai saindo numa planta. E o lado macio vai vindo para cima. Então, esse é o processo. O Gurudeva pegou ali uma folha e está mostrando para os devotos isso aí. Então, essa parte aqui não é muito áspera? É ou não é? Entende? Áspera. Então, quando a folha está saindo da planta, isso aqui está dobrado, assim, né? Fechado, e os dois lados são muito ásperos. Quando vai abrindo, tipo, brotar de novas folhinhas numa planta. Vem dois, assim, né? O lado áspero abaixa. E o lado macio, liso, ele fica para cima, para fora. Então, esse é o processo. Por seguir as regras e restrições do Shastra, faça Bhajani Sadhana. E assim, pouco a pouco, vai de Bhakti vai para baixo e Raganuga Bhakti vai para cima. Ou seja, Raganuga Bhakti, exatamente Laukik Sadbandhu Bhakti Priti. É você vê como membro da família. Que nem os Brajavasis, eles se relacionam com Krishna como ele sendo membro da família. Esse é o ponto. Então, da mesma forma, quando você pensa que a devota pura como membro da sua família, vai ser assim também automaticamente. O que significa membro da família? Taduka Dukita Suke Suki. Sempre falo isso. Taduka Dukita Tasuke Sukita. Ou seja, a felicidade dele é minha felicidade, a tristeza dele é minha tristeza. Taduke Dukitas Tatsuke Sukita. Isso é Laukik Sadbandhu Bhakti Priti. Esse é o processo. Tudo depende pouco a pouco do seu conhecimento do seu relacionamento. Sambandha Gyan. Quando você desenvolver esse Sambandha Gyan, quando você tiver esse conhecimento do relacionamento, tudo vai se manifestar, tudo vai sair, assim, vai surgir. Senão não é possível. Esse é o processo. Krishna e os Vrajavasis. A relação entre eles. Alguns se relacionam com Krishna em Sakyabhava, outros em Vatsalyabhava, alguns em Madhurya Bhava. Outro ponto.
Buddhist, you cannot by force no. Não dá pra você fazer as coisas à força, impor força. Spontaneously Mas são coisas que vêm espontaneamente. come. Another thing also, Outro ponto é o seguinte. Buddhist, you cannot by force no. Não dá pra você impor as coisas assim, à That is força. spontaneously come. As coisas vêm espontaneamente. Something natural coming. Algumas coisas vêm naturalmente. Original Lord Chaitanya Por isso que o Senhor Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu recitou esse verso. Jodinam Juvatinam Jovanam Jatha. Esse verso. Juvatinam, que nem na juventude, quando vem a puberdade, a mente automaticamente vai para o sexo oposto. Juvatinam Jatha Junim. Esse verso explica. Esse verso é muito importante. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou esse verso. Foi só Mahaprabhu que falou esse verso mesmo. Alguns versos Mahaprabhu, ele mesmo recitou, que ninguém antes tinha recitado. Esse verso foi diretamente recitado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Esse verso está indicando Raganuga Bhakti, ele está mostrando Raganuga Bhakti, porque a natureza, o sintoma de Raganuga Bhakti é que é espontâneo. É natural. É um relacionamento natural que vem assim, espontâneo. Apesar desse ser um exemplo material, como da mesma forma que uma jovem se atrai, um rapaz se atrai por uma moça e uma moça se atrai por um rapaz, ó Senhor, que minha mente possa estar sempre atraída por você. Que minha mente também seja assim. Essa atração natural por Deus. Ninguém ensinou a fazer isso. Ou seja, a atração entre dois, né, entre jovens, a atração entre um rapaz e uma moça e vice-versa, não foi ensinada. Por isso que Mahaprabhu recitou esse verso também do Sahita Darpana. Compôs um poeta mundano. Esse outro verso também que Mahaprabhu recitava. E a mente dos devotos estava muito, muito perturbada ao ouvir aquele verso, assim, por que Mahaprabhu não para de recitar esse verso? Eles pensavam. Qual é o verso? Então, nesse verso a moça fala, antes da gente se casar, a gente era amante, tinha um relacionamento. Então agora a gente se casou, somos marido e mulher, mas eu não estou feliz nessa minha vida de casado. Em minha mente eu quero sempre voltar para aquele momento quando a gente não era casado, a gente era só, né, a gente amado e amante. Entende? Alguns versos o próprio Mahaprabhu recitava, ele mesmo. Então, esse verso que mostra a espontaneidade de Raganuga Bhakti. Nirupa Goswami escreveu também um verso também paralelo, né? Priya Swaham Sahachari Kuriketa Militar, que explica esse mundo de Mahaprabhu. Muita gente junta, a mente fica perturbada. Alguém falou alguma coisa ali. Acho que os vizinhos reclamaram do programa, do tumulto. As pessoas ficam olhando o Gurudeva falou e acham que religião é essa?
See, another religion. Some people also envious, né? O Gurudev falou, tem gente que tem inveja. Where is coming? De onde que vem isso? Nesse pessoal Hare Krishna, né? Okay. Voltando, o Gurudev falou, Jakomara Hara. Esse verso que Mahaprabhu recitava. The things are saying that is Panchasam, Raganuga Bhakti, that is called Raganuga Bhakti, also one name is called Outro nome de Raganuga Bhakti é Lobamai. Lobamai Bhakti. Savadiki Swabhavik Bhakti. Savadiki means Devoção espontânea. Panchasam. It's coming in this way. É assim. We cannot do by force of do the Não dá pra você fazer a força. according to previous sanskar, De acordo com o seu samskara anterior. the sanskar, two kinds of sanskar. Dois tipos de samskaras existem. Aduniki sanskar, Aduniki Samskara e Praktuniki Samskara. present impression. Impressões Now what you are doing, atuais, impress your que assim, tudo que você faz agora gera uma impressão na sua mente. that will be Uma marca mental. manifested next birth. Que vai se manifestar para você, ou vai causar um efeito na vida seguinte. Então, espere. E agora, o que você fez de vidas passadas, essa impressão você está sentindo agora. Essas marcas você está experimentando agora. What good, bad, everything is Coisas boas, ruins, impressed in your heart. tudo fica marcado na sua mente, no seu coração. Nature. Então, assim, natural. Lokik Sabundho. Lokik Sadvana Bhatpriti. They have continuous love and affection. Os Vrishvasis têm uma devoção espontânea, natural com Krishna. Krishna with their Se relacionam com Krishna como membro da família, a family is member como um with parente, um this. familiar. E o que é um parente, um familiar? Exatamente Exatamente assim. Alguém na sua família, você fica triste quando a pessoa fica triste e fica feliz quando ela fica feliz. Tipo assim, por exemplo, se o seu filho tá doente, você fica sofrendo também. Sim ou não? Você não tá doente. Só que se o seu filho ficar doente, você também vai ficar mal. Porque você vai ficar preocupado demais com ele. Por quê? Porque vocês têm um relacionamento, um sambanda. Então, assim, dessa forma, os Vrajavasis, os Vrajavasis são os companheiros eternos de Krishna, nem Taparikar. E eles todos são manifestações da Swarupa Shakti Prakasha, a presença interna do Senhor. Então, por isso que é espontânea esse relacionamento que eles têm com Krishna. Imagina se você tocar uma bina, que é tipo um violão. Se você tocar uma corda da vina, automaticamente isso vai ressoar na vina inteira, na corda inteira. Muitos exemplos são dados nas escrituras sobre isso. Esse é o processo, inclusive. Fazendo bhajan e sadhana, aí sim você vem. A alma condicionada primeiro deve fazer bhajan e sadhana em Vaidhi Marga, seguindo todas as regras e instruções, no modo de opulência. Não dá para você pular etapas, mas sim passo a passo. Entenderam ou não? Quanto tempo vai demorar para chegar em Raganuga? O Gurudeva fala, depende da velocidade do seu bhajana. Tinha uma pessoa que estava caminhando. Ele estava passando por uma plantação. E aí ele viu um agricultor ali. E esse homem estava andando pela plantação e queria chegar na estação de trem. Ele perguntou, quanto tempo demora para chegar na estação de trem? Ele perguntou 3, 4 vezes, mas o agricultor não respondeu. O agricultor que estava ali na plantação não respondeu nada.
then that person become very angry. E aí esse homem estava indo lá e pediu informação, ficou bravo. Nossa, pediu informação, a mulher nem respondeu. Aí depois quando ele continuou andando, né? Porque ele parou para perguntar, o homem não respondeu, ele continuou andando. Aí quando ele continuou andando, foi onde o homem respondeu. Aí de repente, o cara da plantação, que estava ali na plantação, o agricultor, falou, ó, vai demorar 5 minutos para você chegar. E aí o homem que estava indo para a estação de trem falou, por que você não respondeu quando eu perguntei antes? E aí o agricultor disse, é porque eu estava querendo ver, eu tinha que ver qual é o seu ritmo do seu caminhar. Quão rápido você anda, eu precisava ver. Esse exemplo é bom ou não? Então, tudo vai depender da velocidade da sua bhajana, da sua prática. Isso é verdade. O quanto você canta de Santo Nome? Você canta todo dia 64 voltas? Lê as escrituras? Ouve Hari Katha? E assim, pouco a pouco você pode desenvolver, assim. Então, ela perguntou sobre o samskara. Sim, samskara é bom, dá boas impressões, vem boas impressões. Que tipo de samskara? Você está na companhia de devoto puro, isso gera uma marca no seu coração. Aí devoto está falando sobre o bebê na barriga, agora ele falando, isso aí é outra história. Agora vocês estão fazendo bhajana sadhana. O bhajana sadhana gera essa impressão. Muitas coisas você vê, você ouve, mas tem algumas coisas específicas que marcam a sua mente. Por isso no Bhakti-rasamrita Sindhu, o Rupa Goswami deu um exemplo. O exemplo é de uma moça que veio um dia onde tinha uns sadhus. Ela nem sabia quem era sadhu, o que é sadhu, nem nada. Sentou ali na palestra, numa assembleia de Harikatha. E ela não entendia nada. Tipo, muita gente nova vem e não entende nada. Essa história conta também explica qual é a glória, ou seja, quão benéfico é, né, o convívio com o santo. E de repente, o sadhu deu um harikatha e falou assim, pense que a Srimati Radhika é sua amiga, sua Saki. Ele falou isso na palestra. E essa moça, quando ouviu isso, ela não esqueceu isso, ela gravou na mente dela. Ela não ouviu nada mais da palestra, só lembrava disso. Isso marcou ela. Ela voltou para casa e no dia de Ekadasi, ela estava pensando, naquela palestra que ele sabe disse, na palestra, no Harikatha, que a gente tem que sempre pensar que Srimati Radhika é minha amiga. Que eu tenho que pensar que Srimati Radhika é minha amiga. Então ela ficou pensando, minha amiga é Srimati Radhika. E aí, em sua mente, ela deu um abraço em Srimati Radhika e ficou dançando com Srimati Radhika. Depois da morte, essa moça foi para Goloka Vrindavan. E virou, de fato, serva de Srimati Radhika. Então, esses são samskaras, você vê. Os sadhus dão uma impressão perfeita, dão uma marca perfeita pra gente. A gente ouve muitos harikathas. Mas o que vai marcar você depende de você. Do que você está ouvindo, o que vai marcar você depende de você. Mas você nem sabe. Então você ouve muitos kathas. Mas o que vai te marcar depende de você. Você não sabe. Mas algumas coisas te marcam mais. E aí, quando você, por exemplo, vai descansar à noite, dormir, um a um, essas memórias assim vão se abrindo, né? Isso é o sonho, na verdade. Às vezes você sonha ou não? O sonho, na verdade, é aquilo que marca a nossa mente.
Quando a gente sonha, And eles very quick. vêm vindo na nossa mente como se fosse um turbilhão rápido, Very quick opening. se abrindo assim, todas as memórias que Even marcaram. example, you are taking the photo, no? Vou dar um exemplo para vocês quando vocês tiram uma foto. And how many also what is called? Quando você tira uma foto, na verdade, como um vídeo, por exemplo, são várias imagens que vão rapidamente se transformam num vídeo. In the same way, Da mesma our forma, brain nosso cérebro. and so many things are very quickly and accept. Ele aceita várias coisas muito rápido. But when you Ele say that absorve muitas coisas no legs and no muito rápido. Só que nossos sonhos muitas vezes não tem nem pé nem cabeça. Porque é como se fosse um turbilhão de várias coisas que marcaram o cérebro, então, e vão muito rápido. E temos impressões, marcas na nossa mente de milhões e milhões de nascimentos que vêm até nós. Essas marcas a gente carrega. O devoto está perguntando: o que faz um Harikata especificamente marcar a gente? O devoto pergunta para Gurudeva. Aí Gurudeva diz: depende de quão a sua mente é macia ou suave. Ou existem vários estágios mentais. Shalarupa Goswami Bhaktisiddhanta Sindhu explica que existem diferentes estágios da mente ou do coração. Diferentes camadas da mente e do coração. Ruksha, Diksha, você pode ver isso no Bhaktisiddhanta Sindhu. Ruksha, aqueles cuja mente é muito áspera, muito bruta, para eles não é nada fácil aceitar coisas novas. Enfim, o livro explica diferentes tipos de mente. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de mente. E também muitas impressões ruins de muitos nascimentos. Então, como limpar? Como limpar? Eu sempre falo, volta ao Chetu Darpana Marjana, limpeza. Através do processo de cantar o santo nome, todas as coisas ruins vão embora, até as boas também vão embora. Não só as impressões, as marcas ruins, mas as marcas boas, porque são materiais também. As marcas que a gente carrega são materiais, tanto as boas quanto as más. Se pensar, as marcas boas vão ficar? Não, também vão embora. Porque são materiais. Chetudharpana Marjana. Nosso coração tem tantos tipos de impressões. Man, Buddhi, Ahankara, Chitta. Muitos tipos. Então a gente tem que limpar. Isso é feito através de cantar os santos nomes. Em hindi se diz Ram Nama, que sabam ser doi, lavar com o sabão dos santos nomes. Os nomes de Deus são como um sabão para a gente limpar a nossa mente. E aí, com a mente pura e limpa, a gente vai ser capaz de ver esse reflexo, a gente vai nesse espelho, e aí a gente vai ser capaz de ver a si mesmo no espelho do coração e depois vai ver Deus também, o Senhor. Primeiro você veja a si mesmo. Quem é você? Quem sou eu? Esse é o processo. Aí você depois vai se dar conta de quem é o Senhor Supremo. Primeiro você vai ver Deus. Primeiro você vai ver a si mesmo, primeiro. Aí depois você vai perceber Deus, vai ver Deus. Primeiro você consegue ver a si mesmo. Quem é você? Aí você vai ser capaz de ver os outros. Se você não consegue nem ver a si mesmo, como você vai ver os outros? Os olhos, por exemplo, olham para tudo e para todo mundo, mas os olhos não veem a si mesmo. Os nossos olhos a gente consegue ver as coisas, mas a gente não consegue ver os seus próprios olhos, não dá para ver com os olhos. Na verdade, não. Uma questão psicológica mesmo. Entendeu?
and Quando alguma coisa entra nos seus olhos, too much pain. isso incomoda muito, né? Tipo, qualquer coisa que entra no olho incomoda demais. So take out. Dói muito. A gente quer tirar imediatamente aquilo So in the same way, dos olhos. and first to clean your heart, Então, primeiro a gente tem que limpar o nosso coração. Como? chanting holy names. Cantando santos Mahaprabhu nomes. always give you the emphasis. Mahaprabhu sempre deu essa ênfase Emphasis, chant holy names. no cantar dos santos nomes. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. But how chant holy names? If you are not Como Sukriti, cantar os santos if you nomes? are not enough Se Sukriti, você não tem sucrito suficiente, also taste will not come chant holy names. você não vai ter gosto por cantar. What does it say? Kalit Sukriti. Então, primeiro, como lá sucrita. Kalit Sukriti. Primeiro, como lá sucrite. Coletar sucrite. Através do serviço a Guru e Vaishnavas. Seu sucrite vai amadurecer, vai se acumular. E aí você vai automaticamente ter gosto, vontade, assim, vontade, gosto por cantar o santo nome. Esse gosto em cantar, seva vriti. Mas também se você só serve e não canta o santo nome, você também não vai ganhar nenhum fruto. Tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Servir e Harinama. Harinama e Seva. Tem gente que só serve, mas não canta o santo nome. E tem gente que só serve, mas também não canta. Também não vai ganhar, receber frutos. Tem que ser ao mesmo tempo. Serviço e cantar os santos nomes, os dois. Então você vai ficar falando sem Gurudeva Namayati. Sabe essa história? Gurudeva, ontem o senhor disse que santo nome é tudo. Não existe outra forma de realização, através de autorrealização, sem ser o cantado do santo nome. Então eu estou cantando, Gurudeva. Mas você não consegue cantar de fato. Se você não tem sukriti maduro, você não consegue cantar o santo nome. Você não vai ter essa vontade de cantar, esse gosto por cantar não vai ter. Esse gosto em cantar. Quando o seu sukriti amadurecer, se acumular, você automaticamente vai ter esse gosto de cantar. Assim que a gente acordar bem cedo de manhã no Brahma Muhurta, a gente deve cantar o santo nome. Cantar o santo nome nesse horário, antes do nascer do sol, é muito poderoso. Porque nesse momento a sua mente está no modo da bondade naturalmente. Depois que o sol nasce, a sua mente, naturalmente ela fica no modo da paixão, Rajaguna, e depois à noite Tamaguna, no modo da ignorância. Então a mente, nossa mente é super influenciada pelo nascer do sol, pelo pôr do sol. Porque vocês estão nesse mundo material. E o sol nasce e se põe, isso influencia a gente. Sattva, Raja e Tamaguna, elas atuam naturalmente. Quando você acordar bem cedinho de manhã, quando você acorda cedinho de manhã, sua mente está bem calma, bem tranquila. Então é um ótimo momento para você cantar o santo nome. Quando o sol nasce, você pensa assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fica assim com essa coisa de querer fazer as coisas. Pensando assim, eu sou o executor da ação. Kartabhiman. Esse ego de fazer as coisas. E aí, quando o sol se põe, você fica cansado na hora, né? Naturalmente, você se sente cansado. Estou cansado. Esse Sattva, Raja e Tamaguna, modo da bondade, paixão e ignorância, eles têm a ver com o nascer e o pôr do sol. Eles vão como um ciclo, né? Então, o melhor momento para cantar o santo nome é no Brahma Muhurta. 1h36 antes do nascer do sol. No último verso do Guru Astakam, verso número 9, tem o Fala Shruti do Guru Astakam. Vishwanath Chakravarti Pada
Ele escreveu essa canção. Outro verso glorificando o Guru, como os estágios, né? Sada, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nitya Nishtaruti. E o último verso é o Fala Shruti. É a bênção. Qual é o fruto que você tem ao ouvir essas orações do Guru Astakam? Por exemplo, qual é o fruto de você ouvir Rasa Lila? Último verso. Vikreditam Vrajavadubir. Isso fala Shruti. O fruto de ouvir. Então, o Guru Astakam tem 8 versos. E aí o 9º verso do Guru Astakam, Shri Vishwanath Chakravarti Thakura glorifica, ele louva o Fala Shruti. Qual é o fruto de cantar o Guru Astakam? Ele fala: quando você abandonar o corpo, você irá alcançar Goloka Vrindavana. Virará uma serva de Shrimati Radha. Depois de abandonar o seu corpo, depois de morrer, você vai para Goloka Vrindavana. É a bênção que Vishwanath Chakravarti Thakura dá nesse Guru Astakam. Vrindavananata Sakshat Krishna. Você vai servir diretamente a Shri Krishna, o Senhor de Vrindavana. Depois que você abandonar esse corpo. Então é muito fácil. Mas você tem que fazer com Shraddha, com fé firme. O Guru Astakam é muito poderoso. Por isso que todo dia a gente recita o Guru Astakam. Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitra Gita Bharita Mata Mahasarasya Romanjakam Pastu Paramavajo Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Grahara Muito especial, Guru Astakam. É muito importante. Pouco a pouco, passo a passo. Então, primeiro Asana Siddhi, depois Mantra Siddhi, depois Swarup Siddhi, Bhava Siddhi. Não, perdão, Bhava Siddhi, depois Swarup Siddhi, depois Vastu Siddhi. Aí virá um Parikrama, companheiro eterno de Krishna.
Understand? You are saying this, okay, after I give up the body. When you give up the Depois de abandonar o corpo. Mas quando você vai abandonar o corpo? when you come in the stage of Bhava, Quando você chegar no estágio de Bhava. again singing, Em Bhaktivinoda Thakur também canta assim. Dekite, dekite. Hare Nayane Divo Jopuro Shobha Nitya Chidananda Hari meaning of dekite O que dekite. significa dekite, dekite? Fazendo bhajana sadhana. E chegando pelo menos no estágio de Siddhi. Swarupa Siddhi. Existem diferentes siddhis, perfeições. No Joias do Coração está explicado isso aí, passo a passo. Primeiro você tem que chegar em fazer asana siddhi. Perfeição do seu assento. Quando você canta o mantra, qual asana que você usa? Qual assento? Então você tem asana siddhi, a perfeição no seu asana. Quem é yogi sempre senta no mesmo asana. Isso também concede uma perfeição, um poder. Mesmo que você nem faça bhajana sadhana. Só de você todo dia sentar no mesmo assento, no mesmo almofada, no mesmo tapetinho, enfim, você vai sentir uma siddhi, uma perfeição, uma energia, vai vir. O que falar de fazer bhajana sadhana? Os yogis fazem isso. E eles também fazem asanas também, né? Posturas, como Padmasana. Então existem dois tipos de asana. O tapetinho, a almofada que você usa para sentar. Todo dia, se você usar o mesmo, você vai receber um poder também, vai ganhar um poder. Porque cada substância tem um poder inerente, uma potência, entende? Primeiro é asana siddhi. Então, asana é um tapetinho, almofada que você usa. Asana também significa postura, né? Como, por exemplo, Padmasana, posição de lótus. Posturas com o corpo que você faz, né? Como yoga, assim, né? Então, asana siddhi. Depois, mantra siddhi. Cinco estágios. Mantrata Chitanam, Nyasamudra, Prapati Sharanagati Atmanivedana. Mantra Siddhi, depois Bhava Siddhi. Você realizar o amor transcendental, depois Swarupa Siddhi. Você realizar a sua forma espiritual, você perceber a sua forma espiritual eterna. Quem é você? Then after Sarv Siddhi, then coming Vastu Siddhi. Depois vem Vastu Siddhi. After Vastu Siddhi, then will become Parikar. Depois de Vastu Siddhi, você vira Parikar. Chaitanya Charitamrita diz, Parikar Boligan. Esse é o processo, passo a passo. Vastu Siddhi é você nascer quando os passatempos de Krishna acontecem no mundo material. E Jogamaya vai arranjar, você não precisa se preocupar. Krishna vai arranjar, Jogamaya vai arranjar. E aí se você tiver Madhurya Rasa, as sakas vão treinar você. Em tudo. Você vai ser... você vai entrar na escola, você vai passar por essa escola e vai ser treinado. Rupa Goswami explica isso. Você vai aprender como falar, etc. Várias coisas. Vão treinar você nessa universidade. Existem 5 matérias na qual você vai ser treinado, nas quais você vai ser treinado.
how to speak. Karna karni, né? Como falar. Only speaking to each other. Então elas falam só assim sussurrando. Ninguém mais consegue ouvir. Sukhineno bijas sukhineno stuti prakriya. How to glorify your Ishtadevi. Como louvar a deidade adorável, Radha Krishna. How to stuti also. Como fazer stutis. They will be training to. Nós vamos treinar nisso. Karna karina sukhineno bijaneno stuti stuti prakriya. This is the duty of the Manjari Sakis. Esse é o dever das mandiras, das sakis. Das dutis. Messenger. Dutis são as mensageiras. They are going to. If Shantiraya be man, then Se Shrimati Radhika fica em man, as sakis vão até ela e começam a falar bem de Krishna, elogiar Krishna na frente de Shrimati Radhika. Now Krishna is there. Ó, Radha, Krishna tá ali. Elas começam a falar bem de Krishna. Aí vão até Krishna e começam a falar bem de Shrimati Radhika na frente dele. Esse é o dever das mensageiras. Dois tipos de duti. Apta duti e swayam duti. Duti são as mensageiras. Apta duti, swayam duti. Vários tipos. Then, Pattu Vanchakam. How to cheat Como enganar your husband. o marido. They give training to you. You don't know how to cheat your husband. Você não sabe enganar seu marido, mas elas te treinam para isso. But don't imitate. Mas não imita isso não na plataforma material, senão vai ser um problema aí na sua vida. Listen, then you think how to cheat my husband. Você ouve uma coisa dessa e acha, tá bom, então eu tenho que enganar meu marido? Go there. Isso é lá para o mundo espiritual, coisa para o mundo espiritual. Now we are listening. Agora você está só ouvindo sobre isso, ouvindo. Now it's theoretical. Don't do it. Agora é só teoria, nada de prática agora. Duti prakya, pati vanchakam. I will cheat your husband. Como enganar o marido. Então, para que é baba no mundo espiritual? How to act in front of your mother-in-law and E father-in-law. como se comportar, né? Fingindo as coisas na frente da sua sogra e da sua cunhada. They are speaking, all your mother-in-law, father-in-law. Você se faz de surda. So nice. Os seus sogros te dão vários conselhos, te dão várias instruções, e aí você se faz de surda. Pretend to listen. Bhagirata. Você finge que ouve, mas na verdade Yes, but nothing. nada está realmente entrando But you something, yes, pelos yes. seus ouvidos. Mas você balança a cabeça, concorda? Sim, sim, sim. But what you do, you know this thing. Mas só você mesmo sabe o que você vai fazer, né? They're saying, hey, you are my Os sogros falam. what is called new bride. Understand? Navavadhu. You understand? So always Você do this, é a nova- do this. Don't go out Nova. from the door. You have to stay this. Você não deve sair de casa, você é a nossa nora. Você tem que estar sempre coberto. Não sai de casa, você cobre sempre a sua cabeça com véu. Yes, yes. Eles falam várias coisas e você concorda com Not tudo. listening. Mas você não está nem ouvindo. Understand? Understand? Sometimes saying nothing. Listen another thing, then you practice. You will not listen. Então, às vezes eu falo que você primeiro tem que ouvir para praticar. Bring water. Ou seja, ouvir de verdade significa você praticar aquilo que você ouviu. Como o Gurudeva falou, traz água. Aí o discípulo não fez nada. Aí o Gurudeva falou, ouviu ou não? Pedi água. Ah, eu ouvi, não sou surdo. Peraí, você não ouviu não, o Gurudeva disse. Como não? Gurudeva, eu ouvi sim, o senhor mandou trazer água. Listen. Você ouviu? Ouvi? Disse o discípulo, ouvi sim. Listen or not? Você ouviu ou não? You will not bring water. Se você não trouxe água, significa que você não ouviu. From the same way, the gopis they listen. All the good advice. Então, as gopis, elas ouvem os conselhos que os superiores dão. Father-in-law, just saying,
Eles falam várias coisas. Another giving, last teacher gave a very nice insight. Always you have to be allowed. Mas tem a última instrução que você vai aprender na Universidade das Gopis, é que você tem que estar sempre alerta com os ouvidos assim para cima, o som da flauta. Quando vier o som da flauta, você tem que sair correndo. Isso é um verso que o Rupa Goswami compôs. Ele explica isso no Bhakti Rasamrita Sindhu. Já ouviu esse verso? Everything was very nicely explained. Jewels of the heart. Os joias do coração, isso tudo é explicado muito bem. Nice kata ini. Esse kata é muito bonito. Karena pandangan bijan dutis tuti ya. So we are sort of open your yeah. Então, abriu seus ouvidos para ouvir o som da flauta de Govinda. Bem alerta. So this stage of 5 types of subjects. Então, essas 5 matérias, as Gopis vão treinar você nessas 5 matérias. Aí você vai passar para a Vastusiddhi. Depois de Vastusiddhi, em Prakat Lila, né, você vai, na verdade, ser muito treinado pela Sakya. Você vai aprender a cantar, a falar, a dançar. Agora você acha que você canta bem, que você dança bem, mas na verdade é inútil lá em Goloka Vrindavana, essa dança, esse canto que vocês fazem. Mas se eu falar muito, quem é dançarino vai ficar triste. Por que eu estou fazendo essa dança? Maharaj está dizendo que é inútil, que é... Mas lá no mundo espiritual você vai ser treinado a dançar perfeitamente. Bhaktivinoda Thakura diz, Palha da Sikori. Agya Seva significa o seu serviço específico, é muito confidencial. Se eu falar muito, vocês não vão conseguir entender. Assim, é passo a passo. Oh yeah. Siddharika Padavani. Sirupamanjari, second verse. Sirupamanjari Sangeja Bhokam Rasa Seva Siksha Tare. Segundo verso dessa música, Palha da Sikori. Tadanugaye Radhakunda Tati. When will I go to Rupamanjari to Quando eu irei até Rupamanjari? Receber instruções. Um serviço repleto de Rasa Seva. O que é Rasa Seva? Como falar palavras muito com uma melodia linda. Falar de forma muito alankarik, shabda. Sabe o que é isso? Falar de forma muito repleta de Rasa Madhurya. Falar shlokas com Rasa Madhurya de forma muito eloquente. Eu ficarei com muita felicidade nas margens do Radhakunda. Olha como o Rupamanjari fala de forma muito eloquente, de forma muito amável. E ela encanta o coração de todas as Sakis com a sua fala. Bhaktivinoda Thakura explica também nessa outra música, Nirjana Kutirei. Você tem essa música aqui no livro? Ela vai vir falar, Sakya, o que você está fazendo aqui? Aqui não é um local para meditar, não. Larga essa meditação, deixa isso aí. Tem darshan diretamente.
different couple Radhan. Venha ver diretamente o casal do divino, encontro do casal divino. The yogis, according to the meditation, they cannot Nirvisesa Gyan, Napare, Ekamasati. That's it. Sirupa Manjari and Nishu Manjari. Sirupa Manjari, Dere Dere Asi. Kohibe Amayo Kato, Ikaro Yesoki, Basia Heta. Are Dhan Panchol. Larga essa meditação. Nirjana Kuti. Nirjana Kuti. Essa música chama-se Nirjana Kutere. Shwarane Thaki Morato. Sirupa Manjari. Dire Dire Asi. Ibe Amayo Kata. Ibe Amayo Kata. Ibe Amayo Kata. Marane Thaki Morato. Bolive Osoke. Ikaro Bosia. Dikaho Baire Asi. Jugala Milano. Subhane Rupamo. Ibe Charano Dasi. Oibe Charano Dasi. Oibe Charano Dasi. Sarosika Siddhi Brajagopita Parama Chanchala Sati Jagire Gayan Nirvisesa Gyan Napaye Khane Sthiti Napaye Khane Sthiti Napaya Khane Sthiti Parama Chanchala Sati. Very nice. Essa música é muito, muito boa, muito linda. Nirjana Kutere. Sakshada Darshana Madhana Leela Radha Pada Sevartini Yugana Jiseva Karo Jatani Rajatarane Dhani Siradha Charane Dhani Siradha Charane Dhani Siradha Pada Sevartini Siradha Pada Sevartini Bhaktivinoda Thakur, Kamala Manjari. Bhaktivinoda Thakur é Kamala Manjari, o sétimo Goswami. Before Bhaktivinoda Thakur, no one discussed this. Antes de Bhaktivinoda Thakur, ninguém falava sobre isso. You cannot imagine. Você não imagina. Even the Goswami Path, why did they not sing the slogan? Bhaktivinoda Thakur. Nem mesmo Swarupa Goswami falou assim. O que Bhaktivinoda Thakur manifestou em seu Kirtana. Por isso que Bhaktivinoda Thakur é chamado de sétimo Goswami. Por que ele é chamado de sétimo Goswami? Bhaktivinoda Thakur, incredible, não? Bhaktivinoda Thakur, ele é incrível. A forma como ele explicou é incrível. Ele falou algo que nunca tinha sido dito antes. Olha só isso. Os outros Goswamis, eles falaram assim, de forma... Eles indicaram um pouco, assim, ou seja, eles indicaram esses temas, eles aludiram, falaram de forma indireta, falaram um pouquinho, mas Bhaktivinoda Thakur... Esse Kirtana é o Kirtana mais elevado que existe, Nirjana Kutere. Esse é o cume, é o ápice da montanha, esse Kirtana, Nirjana Kutere. Não existe nada além do cume da montanha. Entende? Essa música. Narottam Das Thakur, and they can record it.
But when you Bhaktivinoda Thakur, Os kirtans de Narottam-Das Thakur são bons, mas o de Bhaktivinoda Thakur é... Por isso que no Pranama Mantra de Bhaktivinoda Thakur se diz Namo Bhaktivinodaya Sachidananda Gaura Shakti Sarupa Rupanuga Vishnu. And same Mula Rupa Vishnu. mesmo amor de Rupa Goswami, mais elaborado ainda. Baura significa supremo. So Bhaktivinoda Thakur Kirtan. Bhaktivinoda Thakur ki jai jai. What is it? Bhaktivinoda Thakur ki jai. Dava para deu um livro ali só das músicas de Bhaktivinoda Thakur, de canções. Na época de Bhaktivinoda Thakur tinha tantos sarradias, sakibekis. Bhaktivinoda Thakur repreendeu eles muito, de forma muito veemente. Al-Baal. Bhaktivinoda Thakur também castigou, repreendeu essas pessoas da Baal Sampradaya. Agora já acabou a hora, vamos embora. Alguém tem uma pergunta? No. Okay. What most important, what do we develop for spiritual life in perfection? What is first? Shraddha or devotion? What is we have more faith or more fear? First, Shraddha is important. O Gurudeva diz, a devota fez uma pergunta, não deu para ouvir direito. O Gurudeva fala, Shraddha é muito importante. Outro nome de Raganuga Bhakti é Lobamai Bhakti. Tem cobiça. Essa cobiça vem das impressões passadas. E essas impressões passadas também vêm do sadhusanga. Sem sadhusanga não vai ter essa cobiça. Mas Shraddha é muito importante, quando vem Shraddha. Shraddha Bhakti Janhoi Bhakti Adhikari. Quem é qualificado para praticar serviço devocional? Quem tem Shraddha. Diferentes tipos de Shraddha. A principal é a Tantric Shraddha. É a fé inquebrantável. Por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu um livro chamado Bhakti Tattva Viveka. Já leu esse livro? E ele usa essa palavra, Tantric Shraddha, a fé inabalável. É fazer ou morrer. Isso é muito importante. Shraddha é a fundação do nosso serviço devocional, é a base do serviço devocional. Quer seja Vaidhi ou Raganuga Bhakti. As duas Bhaktis têm como fundação Shraddha. Muito simples. Quem é qualificado para fazer serviço devocional, para praticar serviço devocional? Quem tem Shraddha. Fé.
Shabdastu, so for this the first definition Por isso que about Shraddha, a definição suprema é Shabdastu Ananya de Shraddha, é Shraddha tu Anupayavardhana. Jiva Jiva Goswami explica. Shabdastu Anupayavardhana, give up all kinds of process. Você abandona todos os outros processos, karma, jnana, yoga, tapasya. Apenas praticar o serviço devocional ao Senhor Krishna. Essa fé de que se eu fizer serviço devocional, minha vida vai ser exitosa. Bhakti Unmukhi Chitta. Bhakti Unmukhi. O same is Shabdastu Anupayavardhana, Bhakti Unmukhi Chitta. So Shraddha is very important. Shraddha é muito If you know importante. Shraddha, how to greet you. Sem Shraddha, como que essa cobiça vai vir? Como? If you have no foundation, Sem how fundação, to build a big como construir um grande palácio? then anytime will be. Aí você vai construir um palácio, ele vai cair a qualquer momento, sem fundação. So give intense Então dê muita ênfase nisso, na fé, na Shraddha. Shraddha. Sukriti, Shraddha, assim. Very, very